Olá, turminha linda do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam se cuidando também. Vamos para mais uma aula de ciência? Vamos lá? Nessa nossa aula de ciência dessa semana, nós vamos revisar as partes das plantas e vamos ver a alimentação dos seres vivos. Plantas e seres vivos. Revisando as partes das plantas, nós temos então a raiz, o caule, as folhas, a flor, o fruto e as sementes. Vamos agora relembrar a função de cada parte para o desenvolvimento, para o crescimento das plantas. A primeira dela é a raiz. A raiz ela tem uma função principal, que é fixar as plantas na terra. E em seguida, a raiz ela retira da terra toda a água, todos os sais minerais que são necessários para que a planta possa desenvolver. Em segundo lugar, nós temos o caule. O caule também, ele tem função de sustentar a raiz na terra, sustentar a planta na terra. É através do caule também que transporta para as folhas a água e os sais minerais que a raiz absorve. Esses sais minerais, essa água, são transportados para as folhas através do caule. Depois temos as folhas. As folhas, elas são necessárias porque é através das folhas que ocorre a alimentação da planta. Então, a principal função de uma folha nas plantas é transformar o alimento para as plantas tão necessário. Temos depois também a flor. A maioria das plantas, elas produzem flores em alguma época. Nas flores estão os órgãos reprodutivos das plantas. Delas originam-se os frutos, delas originam-se as sementes. Então, dentro da flor existe o seu aparelho reprodutivo, na qual temos os frutos e temos as sementes, como podemos observar aqui na imagem. Depois nós temos o fruto. Os frutos, eles abrangem as sementes, eles protegem as sementes da planta. Eles podem ter muitas sementes ou pode ter uma semente só, como é o caso da manga. A manga tem uma semente só. O tomate, por exemplo, é um fruto que tem muitas sementes. Então, os frutos, eles abrangem muitas, poucas ou uma semente só. Os frutos, eles protegem essas sementes. Depois nós temos a semente. As sementes, elas originam novas plantas. Elas podem ser espalhadas pelos ventos ou transportadas por animais. Então nós temos a semente, que são variadas também. As partes das plantas, elas são necessárias na nossa alimentação. Consumimos todas as partes das plantas. Como, por exemplo, nós temos a raiz através da beterraba. Um exemplo de caule que nós nos alimentamos é o palmito. Um exemplo de folhas da qual nós nos alimentamos é a alface, muito consumida por nós, presente
nas nossas saladas. Um exemplo de flor, nós temos a couve-flor. E um exemplo de frutos que são inúmeros, como podemos observar aqui na foto, identificando aqui temos uva, banana, kiwi, morango e assim por diante. Temos muitas, mas muitas frutas das quais nós nos alimentamos. E como exemplo de semente, que são diversas sementes, temos como exemplos o gergelim, a linhaça, a quinoa e muitas outras. Como vimos, as partes das plantas elas geram alimentos para nós. Mas as plantas produzem seu próprio alimento através de um processo chamado de fotossíntese. Vamos relembrar? Vamos juntos então. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas utilizam a luz solar para produzir seu próprio alimento. Através da raiz, as plantas retiram a água e os sais minerais do solo, que são transportados pelo caule até as folhas. E é aqui nas folhas que a fotossíntese acontece. Por quê? As plantas elas possuem uma substância chamada de clorofila. As folhas, então, elas captam a energia do sol, a luz do sol, elas captam o gás carbônico que está presente no ar e elas transformam tudo isso no seu próprio alimento chamado de glicose, que é o açúcar. Então, a água, os sais minerais, a energia do sol, a luz solar e o gás carbônico reproduzido nas folhas através do seu alimento, que é a glicose. As plantas também nos devolvem um gás muito importante para a nossa saúde, que é o oxigênio. Ao produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, as plantas então elas produzem o oxigênio, que é um ar indispensável para a nossa vida, para que possamos respirar e ter uma vida saudável. Revisamos então as partes das plantas, revisamos que cada parte da planta ela é necessária para nós, seres humanos, para os animais também. Revisamos que podemos nos alimentar de cada parte da planta, certo? Lembrem-se de aguar, molhar as suas plantinhas. Lembrem-se que elas precisam dessa água para que elas possam crescer e se fortalecer. Turminha, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham conseguido revisar todo esse processo das partes das plantas, revisar a fotossíntese para que possam fazer todas as atividades necessárias de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau!